Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente reunião ordinária do dia 15 de dezembro de 2014. Convido o vereador Silvio Mãe que faça a leitura do Salmo. Salmo 94. Vinde e manifestemos nossa alegria ao Senhor, aclamemos o rochedo de nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele com louvores e cantemos-lhe alegres cânticos, porque o Senhor é um Deus imenso, um Rei que ultrapassa todos os deuses. Convido o vereador Silvio Mãe que faça a leitura da ata anterior. Senhor presidente, peço que de ato por lei, tendo visto que a mesma já está publicada em nosso site. Todos os vereadores de acordo? Está em votação a ata da última reunião. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade a ata da última reunião. Convido o secretário Jair que faça a leitura das correspondências expedidas. Foi expedido o ofício 216/2014 ao prefeito Mário Fernando Ranque, com o projeto 067 autoriza a abertura de decreto suplementar, o projeto 068 também autoriza a abertura de créditos suplementares, e o projeto de lei complementar da mesa diretora altera e acrescenta dispositivos da lei complementar 036/2010. As indicações 539 a 572 do vereador Giovanni Tonetti e a indicação 573 dos vereadores Geraldo Micheluzzi e Silvio Manca, deferidos na sessão do dia 11 de dezembro na localidade da Braço Direito. Foi encaminhado ao Ademir Vicente Machado, do DINFRA de Joinville, o requerimento de número 379/2014, providências na substituição de placas que indicam as rodovias estaduais de nossa região, de autoria do vereador Silvio Manca e vereador Geraldo Micheluzzi. E também foi encaminhado ao Círio Martini, diretor da Administração e Finanças da Prefeitura Municipal. Vimos, através desse, comunicar que a Câmara de Vereadores de Massaranduba está encaminhando ao Poder Executivo os seguintes bens relacionados abaixo, os quais foram baixados nos registros contábeis e patrimoniais da Câmara Legislativa, através da resolução da mesa 072, de 8 de dezembro de 2014. Então, fica à disposição, senhores vereadores, todos os itens que foi encaminhado à Prefeitura. Quem assina, Mauro Bramowski, presidente, protocolado, então, por Círio Martini, na data de hoje, 15 de 12 de 2014. Seriam essas as correspondências expedidas, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado, secretário Jair. Convido o segundo secretário, vereador Silvio Mãe, que faça a leitura dos expedientes recebidos. Senhor presidente, senhores vereadores, recebemos o convite da EPAGRE do município de Massaranduba. Tenho a honra de convidar Vossa Senhoria para a reunião de sede que acontecerá no dia 19 de dezembro de 2014, sexta-feira, às 8h30, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Massaranduba. Indicação 579/2014 do vereador Mauro Bramowski, que solicita ao Executivo lavar as ruas sujas com lama e barro em razão das fortes chuvas recentes, principalmente na Rua da Integração e na Rua 11 de Novembro. Indicação 580 do vereador Mauro Bramowski, que pede instalação de lombada na Rua Haroldo Lafim, no trecho entre a Rua Leopoldo Manque e a Rua da Integração, no bairro Guaranimirim. Indicação 581/2014 do vereador Mauro Bramowski, que solicita ao Executivo viabilizar a construção de ponte na localidade de São José, Braço Direito. Indicação 582/2014 do vereador Mauro Bramowski, viabilizar projeto e recursos para a pavimentação da Rua Geral do Primeiro Braço do Norte até a localidade São José, Braço Direito. Indicação 583 de 2014 do vereador Giovanni Tonetti, que solicita ao prefeito incluir o CTG Laço Massarandubense no projeto de lei de número 069/2014, que autoriza o prefeito a repassar auxílio financeiro a diversas entidades e instituições de caráter privado sem fins lucrativos. Indicação 584/2014 do vereador Giovanni Tonetti, que solicita ao Executivo, ao prefeito municipal, adquirir um rolo compactador para auxiliar
na manutenção das estradas recuperadas com macadame em nosso município. Requerimento 381/2014 dos vereadores Silvio Maica e Mauro Bramoski, endereçado à AVEV, Associação de Vereadores do Vale do Itapucu, do seguinte pedido: relatório de receitas e despesas mensais da AVEV referente ao ano de 2014. Acusamos o ofício 289 de 2014, de 15 de dezembro de 2014, senhor Mauro Bramoski, presidente da Câmara, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste encaminhar declaração do Conselho Municipal de Saneamento Básico, onde consta o parecer favorável ao projeto de lei de número 054/2014, sendo o que tínhamos para o momento, subscrevo o presente, reiterando o protesto de estima e consideração cordialmente, Mário Fernando Henke, prefeito. Ofício 290 de 2014, Massaranduba, 15 de novembro de 2014, ao senhor Mauro Bramoski, presidente da Câmara de Vereadores de Massaranduba, com nossas cordiais saudações. Manifestamos-nos perante o requerimento de número 363/2014, de autoria do vereador Giovanni Tonetti, o qual solicita informações sobre os motivos que levaram a administração municipal a ceder o funcionário de carreira Walter Zapperini para exercer função na Delegacia de Polícia Local. Como é cedido do nobre edil, a segurança pública é preocupação recorrente ante o crescimento evidente das demandas do município. Inicialmente, a Delegacia de Polícia de Massaranduba contava com o agente responsável Marcelo Demarco, com o agente de polícia João Ivan Kasmirski, a estagiária Franciele Kasmirski e com o auxiliar administrativo Cleison Novak. Entretanto, em meados do ano de 2014, o João Ivan e Franciele deixaram de exercer suas funções na delegacia. Desta forma, Marcelo solicitou ao município mais um servidor para auxiliar os trabalhos internos em razão da crescente demanda da delegacia. Por este motivo, o servidor Walter foi cedido a fim de auxiliar na execução dos trabalhos administrativos daquela repartição conforme lei autorizativa. Sendo o que tínhamos, agradecemos, reiteramos protesto de estima e consideração, atenciosamente, Mário Fernando Henke, prefeito municipal. Acusamos o veto de número 006/2014, Massaranduba, 15 de novembro de 2014, senhor presidente, vereador Mauro Bramoski, trazemos a honra de levar tempestivamente ao conhecimento de Vossa Excelência, para os devidos fins, que, nos termos do artigo 36 da Lei Orgânica Municipal, em seu parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição Federal, deliberamos vetar integralmente o projeto de lei complementar de número 001/2014, que altera e acrescenta dispositivos da lei complementar de número 036/2014, aprovado em sessão realizada no dia 11 de dezembro de 2014, conforme explicitado nas razões que seguem. Fica à disposição, então, dos nobres vereadores para que analisem as razões do veto. Senhor presidente, seriam essas as correspondências recebidas, as indicações, requerimentos. Obrigado, vereador Silvio Maica. Acuso o recebimento do convite da EPAGRE, convidando, então, para dia 19 de dezembro, às 8h30, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, onde haverá uma reunião para apresentar o relatório das atividades realizadas no município em 2014. Acuso o recebimento das indicações 579 de 2014, 580 de 2014, 581 de 2014, 582 de 2014, 583 de 2014, 584 de 2014, as quais irão à deliberação na próxima reunião. Acuso o recebimento do requerimento número 381 de 2014, o qual irá à deliberação
na próxima reunião. Acuso o recebimento do ofício número 289/2014, encaminhado pelo prefeito municipal Mário Fernando Ranque, onde presta informações ao projeto de lei 54/2014. Acuso o recebimento do ofício 290/2014, endereçado a esta casa pelo prefeito Mário Fernando Ranque, o qual presta informações ao requerimento do número 363/2014 do vereador Giovanni Tonetti. Acuso o recebimento do veto 06/2014, endereçado a esta casa, veto referente ao projeto de lei complementar 01/2014, o qual encaminho à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Na ordem do dia, defiro a indicação número 574/2014 do vereador Giovanni Tonetti, que solicita ao prefeito municipal recuperação da quadra esportiva localizada ao lado do Centro de Educação Infantil Recanto Alegre, no bairro Guaraniaçu. Defiro a indicação 575/2014 do vereador Giovanni Tonetti, que solicita ao prefeito municipal incluir a APP Escola Padre Bruno Linde no projeto de lei 069/2014, autoriza o prefeito a repassar auxílio a diversas entidades e instituições de caráter privado sem fins lucrativos do município. Defiro a indicação número 576/2014 do vereador Giovanni Tonetti, que solicita ao prefeito municipal incluir o Motoclube Alta Rotação no projeto de lei 069/2014, que autoriza o prefeito a repassar auxílio a diversas entidades e instituições de caráter privado sem fins lucrativos no município. Defiro a indicação 577/2014 do vereador Giovanni Tonetti, que solicita ao prefeito municipal incluir o Clube de Trilheiros Tatu da Lama no projeto de lei 069/2014, autoriza o prefeito a repassar auxílio a diversas entidades e instituições de caráter privado sem fins lucrativos do município. Defiro a indicação número 578/2014 do vereador Giovanni Tonetti, que solicita ao prefeito municipal incluir o grupo Trilheiros Bicho da Trilha no projeto de lei 069/2014, que autoriza o prefeito a repassar auxílio a diversas entidades e instituições de caráter privado sem fins lucrativos no município. Senhor presidente. Vereador Pierre, com a palavra. Senhor presidente, antes de entrar na discussão, até para que eventualmente, eu acredito que a população veio com anseio de ouvir as explicações dos bombeiros, mas infelizmente tivemos a notícia agora há pouco. Eu peço que Vossa Excelência comunique, se assim a população aqui tiver interesse, que infelizmente eles não virão na noite de hoje. As causas são desconhecidas ainda, embora da minha parte parece que não foram muito claras. E o que a gente lamenta, porque a população nos cobra, e nós, através de requerimento, solicitamos a presença da corporação para que pudesse fazer essa explanação à população e também aos vereadores, e lamentavelmente eles, na noite de hoje, não se farão presente, e acredito que infelizmente esse ano não mais. Eu então peço que Vossa Excelência explique para a população. Então, diante da solicitação do vereador Pierre Gustavo Berry, cuja comunicação seria feita posteriormente, em atendimento ao requerimento número 377/2014, o vereador Pierre Gustavo Berry teve seu requerimento aprovado, onde foi solicitado a Corpo de Bombeiros Voluntários de Massaranduba comparecimento do responsável pela fiscalização e emissão de laudos de segurança e de funcionamento nas edificações. Em resposta ao requerimento que foi encaminhado, então, para esta entidade, tivemos por e-mail a seguinte resposta: assunto, explanação sobre o procedimento das vistorias e laudos, data 15/12/2014, local Câmara de Vereadores, anexo à Prefeitura de Massaranduba, horário 20 horas. Obrigado, Gilberto Alexandre, comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Massaranduba. No decorrer da tarde de hoje, algo aproximado às 16 horas, o comandante, que encaminhou este e-mail, informou que não haverá a presença de nenhum representante, justificando que a agenda, tanto dele como os demais funcionários aí estava comprometida, e diante disso, então, justificou que não viria na data de hoje e que fica à disposição para uma próxima data.
Infelizmente, houve a divulgação antecipada, não tivemos tempo suficiente para informar a todos, né? Então aqui fica a justificativa apresentada pela corporação. Obviamente que esta casa aqui entrará em contato novamente para que eles prestem esta justificativa novamente e marquem então uma próxima data. Senhor presidente, Vereador Piari, com a palavra. ainda no que tange ao assunto dos bombeiros, muito me preocupa porque eu tenho, antes dos bombeiros voluntários terem encaminhado vistorias, a gente fez algumas, através do escritório, a gente fez algumas vistorias dos bombeiros militares e existe hoje uma divergência. O bombeiro militar não reconhece a vistoria do bombeiro voluntário, que é o que está agindo em Maceió do Monte. Então, por isso que esse assunto é muito importante, eu acho que o Legislativo deve ficar atento para que a gente retome isso aí com mais brevidade possível. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Vereador Silvio. Senhor presidente, se fosse possível colocar as indicações dos requerimentos de hoje, para que seja votado hoje, que o município para na sexta-feira. Então, se nós tiver a nossa próxima reunião é quinta, né? Trata-se de uma alteração de pauta, né? Essa alteração aqui será submetida em plenário. Então, diante aqui do requerimento verbal do colega vereador Silvio Manca, está em votação, com base no artigo 186 do Regimento Interno, a alteração de pauta com a inclusão das indicações e requerimento cuja leitura foi feita na data de hoje. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste. Então, fica alterada a pauta com a inclusão, na data de hoje, das indicações e requerimento. Peço ao secretário Jair, então, que entregue a esta presidência para que faça, então, as devidas deliberações. Fica deferida a indicação 579/2014 do vereador Mauro Bramorski, que solicita ao prefeito lavar as ruas sujas com lama e barro em razão das fortes chuvas recentes, principalmente a Rua da Integração, era 11 de novembro. Defiro a indicação 580/2014 do vereador Mauro Bramorski, que solicita encaminhamento ao prefeito da seguinte providência: instalação de lombada na Rua Harold Lafim, no trecho entre a Rua Leopoldo Manque e a Rua da Integração, no bairro Guaranimirim. Defiro a indicação 581/2014 do vereador Mauro Bramorski, que solicita ao prefeito municipal da seguinte providência: viabilizar a construção de ponte na localidade de São José, no bairro Braço Direito. Defiro a indicação 582/2014 do vereador Mauro Bramorski, que solicita ao prefeito municipal viabilizar projeto e recursos para a pavimentação da Rua Geral do 1º Braço Norte até a localidade de São José, no Braço Direito. Defiro a indicação 583/2014 do vereador Giovanni Tonetti, que solicita ao prefeito municipal a seguinte providência: incluir o CTG Laço Macerandubense no projeto de lei 069/2014, autoriza o prefeito a repassar auxílio financeiro a diversas entidades e instituições de caráter privado sem fins lucrativos do município. Defiro a indicação número 584/2014 do vereador Giovanni Tonetti, que solicita ao prefeito municipal adquirir um rolo compactor para auxiliar na manutenção das estradas recuperadas com macadame em nosso município. Está em deliberação o requerimento número 380/2014 do vereador Silvio Manca, que solicita encaminhamento ao gerente regional da Celesc de Blumenau, com o seguinte pleito: viabilizar troca de trafo na localidade de Ribeirão da Lagoa. Com a palavra, o vereador requerente. Senhor presidente, senhores vereadores, peço a aprovação desse requerimento. Esse tráfego justamente se localiza entre a banana São Tomé e as bananas Correban do Rencavesc. O consumo de energia aumentou devido ao aumento das câmaras, e onde está tendo uma oscilação muito grande de energia, e isso, com certeza, a mudança do transformador para a maior potência resolverá o problema das empresas da localidade. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais vereadores que queiram manifestar, submeto o requerimento em votação. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário se manifestem.
Aprovado por unanimidade o requerimento número 380 de 2014. Está em deliberação o requerimento número 381 de 2014 dos vereadores Silvio Maica e Mauro Bramorski, que solicita o encaminhamento de correspondência à VEV, Associação de Vereadores do Vale do Itapocu, solicitando o seguinte: relatórios de receitas e despesas mensais da VEV referente ao ano 2014. Com a palavra, vereadores requerentes. Senhor presidente, senhores vereadores, peço aprovação do requerimento. Na última quarta-feira tivemos a Assembleia da VEV, onde foi demonstrado o demonstrativo de resultado com o saldo e tudo mais, mas eu gostaria de saber o que arrecada mensalmente na VEV e quais são as despesas fixas. Continua em deliberação. Senhor presidente e demais vereadores. Vereador Giovanni, com a palavra. Como presidente da entidade da Associação das Câmaras de Vereadores do Vale do Itapocu, eu não vejo problema algum, inclusive o relatório foi distribuído aos vereadores que estavam presentes na última Assembleia e até o mês de novembro, em função de que o fechamento se dará agora em dezembro e haverá uma Assembleia no início de janeiro para que o Conselho Fiscal dê seu parecer. Mas, seguramente, a VEV não terá problemas para remeter essa informação à Câmara de Vereadores. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que queiram manifestar, submeto o requerimento em votação. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento número 381 de 2014. Convido o vereador Silvio Maica que faça a leitura dos pareceres das comissões referente à emenda modificativa 04/2014 do vereador Mauro Bramorski, ao projeto de lei número 016/2014, bem como pareceres das comissões do projeto de lei do Legislativo 016/2014 do vereador Mauro Bramorski, que proíbe o uso de aparelhos celulares, bem como de aparelhos eletrônicos capazes de armazenar e reproduzir arquivos de áudio e vídeo do tipo MP3, CDs e jogos pelos alunos das escolas públicas e privadas de educação fundamental de nível médio do município de Massaranduba e de outras providências. Senhor, a comissão, os pareceres conjuntos das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Ordem Social e Econômica se reuniram aos 12 dias do mês de dezembro. Os vereadores acima representados das comissões permanentes de mérito do projeto, presidida pelo vereador Silvio Maica, atendendo o que dispõe o artigo 75 em seu parágrafo 4º, após ter ouvido o parecer de cada membro, chegaram no entendimento da maioria dos vereadores que a referida emenda é legal e constitucional. Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2014. E agora do projeto? Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se reuniu aos 10 dias do mês de novembro de 2014, nas dependências da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Silvio Maica, secretário Pedrinho Osmar Spes e adjunto Geraldo Michelucci, com o objetivo de discutir, analisar e emitir parecer ao projeto de lei do Legislativo de número 016/2014, parecer conjunto da comissão favorável, legal e constitucional para a votação na data de hoje. Comissão de Finanças e Orçamento se reuniu aos 17 dias do mês de novembro de 2014, nas dependências da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Vanderlei Sassi, secretário Valdir Zappellini e adjunto José Osniron, com o mesmo objetivo de analisar e emitir parecer referente ao projeto de lei do Legislativo de número 016/2014. Parecer do vereador presidente Vanderlei Sassi favorável, parecer do vereador secretário Valdir Zappellini favorável, parecer do vereador adjunto José Osniron desfavorável.
Portanto, 2 votos favoráveis e 1 contrário, legal e constitucional para votação na data de hoje. Comissão de Ordem Social e Econômica se reuniu aos 15 dias do mês de dezembro de 2014, nas dependências da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Giovanni Tonetti, secretário Silvio Manca e adjunto Pierre Gustavo Berri, com o objetivo de analisar o projeto de lei do Legislativo de número 016/2014, parecer conjunto da comissão favorável, legal e constitucional para votação na data de hoje. Está em discussão o referido projeto de lei. Está em discussão a emenda aditiva número 04/2014 ao respectivo projeto de lei 016/2014. Como então sou autor do projeto e agora está em discussão a emenda, o projeto, apenas aqui vou simplificar. Então, hoje já existe uma lei estadual que proíbe o uso de aparelhos celulares em sala de aula. Fui procurado aí por algumas pessoas ligadas à área da educação, onde colocaram que, infelizmente, acontece o mau uso, né, dessas ferramentas hoje tão necessárias para o nosso dia a dia, mas, infelizmente, acontece o mau uso, né, inclusive em sala de aula, inclusive causando situações até embaraçosas, divulgação de pornografia, bullying, né? Então, qual que é a pretensão é coibir o mau uso, né, nas dependências da escola. Obviamente, quando apresentei essa emenda aqui, justamente foi apresentada para evitar qualquer interpretação equivocada, ou seja, não que estes aparelhos, né, eletrônicos capazes de armazenar e produzir arquivos de áudio e vídeo tipo MP3, CDs e jogos não possam ser utilizados quando tem a finalidade pedagógica. Então, todos esses equipamentos aqui que eu menciono na lei como proibição é apenas para coibir o mau uso. Quando tem uma finalidade pedagógica, sob orientação de professores, né, ou da própria escola, obviamente que pode ser utilizado. Então, a emenda justamente foi apresentada para evitar uma interpretação equivocada. Então, é nesse sentido aí que eu peço aos nobres colegas aí, então, que aprovem a emenda e, posteriormente, então, ao referido projeto de lei. Continue em discussão. Senhor presidente. Vereador Giovanni, com a palavra. Essa é uma discussão, até certo ponto, polêmica, mas eu não gostaria de discutir o mérito. Eu gostaria de saber o porquê que não houve assim a regulamentação da maneira como isso será coibido. O projeto proíbe, mas eventualmente alguém vai utilizar o telefone, porque a lei não definiu, né, se vai haver a retenção do equipamento. Nesse sentido, ela deveria ser um pouquinho mais ampla, vereador, ao meu ver, assim, né, porque cria-se a proibição, mas não há nenhuma penalidade para isso, né? A ideia justamente é para que, então, a escola tenha, então, ela tenha um amparo legal para acontecer a proibição. Mas esta lei aqui, ela deverá ser regulamentada. Continue em discussão. Não havendo mais vereadores que queiram manifestar, está em votação a emenda aditiva número 04/2014. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado, então, com um voto contrário, a emenda aditiva número 04/2014. Está em discussão o projeto de lei do Legislativo 16/2014 do vereador Mauro Bramorski, cuja emenda já houve a leitura, incorporada com a emenda aditiva número 04/2014, a qual foi aprovada. Está em discussão. Senhor presidente. Vereador Pierre, com a palavra. Senhor presidente, demais vereadores, eu verifico que o projeto, na verdade, acredito que nem polêmico ele é, né? Quando é polêmico, talvez os únicos que iriam polemizar essa situação seriam os próprios alunos interessados em utilizar os aparelhos eletrônicos dentro de sala de aula. O que é, em minha opinião, e aqui eu quero parabenizar o vereador Mauro pela lei,
mas eu vejo que quando o Estado deve transformar em lei algo que a educação de casa ou a educação propriamente dita de alguém que tem uma autoridade na sala de aula ou no recinto, no caso um diretor, deve buscar um amparo legal porque não consegue medir a força ou a vontade de um aluno. Ou seja, dentro de uma sala de aula, o aluno utiliza o celular da forma que se bem entende. Então, se não criássemos essa legislação, o professor não estaria amparado em mandar o aluno desligar o celular ou até reter o celular. Eu entendo, mas infelizmente o Estado muitas vezes deve criar mecanismos, legislações que infelizmente, como bem disse o vereador Giovanni, como é que nós vamos fiscalizar? De uma outra ótica, vereador Mauro, também compreendo que é um embasamento talvez a mais para que encoraje o professor, que dê uma guarida ao professor e ao diretor que pode dizer, ó, agora é lei. Porque infelizmente a gente vê no dia a dia que o professor e o diretor, passando por situações que são lamentáveis. E a gente deve protegê-los de uma forma que possamos aqui respaldar-nos ainda de forma legal. Que uma época ou em uns tempos, os professores, como dizia anteriormente, tinham autoridade sobre os alunos. Os nossos pais contam o autoritarismo da forma que era colocado. E nos dias de hoje, infelizmente, o aluno pode tudo, muitas vezes, a criança pode tudo, o adolescente pode tudo, e aí a sociedade cresce de uma forma muitas vezes incoerente. Mas, de qualquer forma, vereador Mauro, está de parabéns, embora eu tenho certeza que Vossa Excelência vai receber algumas críticas aí pela garotada, vamos colocar assim, mas com certeza vem de encontro à educação e o bem da sociedade. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador Vanderlei, com a palavra. Parabenizo o senhor como autor desse projeto. Às vezes às vezes em reuniões que a gente tem, que nem são com adolescentes, me sinto às vezes incomodado por pessoas usando equipamentos eletrônicos e atrapalhando uma palestra. Até agora há pouco tempo que passei pela escola de governo, assim, o pessoal teve que desligar o Wi-Fi para o pessoal não ter acesso, porque de tanto que atrapalhava a aula, né? Então, parabenizo o senhor, com certeza vai gerar alguma polêmica. A questão de fiscalizar é uma questão que a gente já teve problemas e tem com outros projetos, outras leis que tem no nosso município, até leis aprovadas pela gente já também, da dificuldade de você botar em prática a lei, né? E você tá querendo cobrar o que a lei diz, né? E quem vai fiscalizar, né? Esse é um problema. Mas com certeza o projeto tem meu aval. Continua em discussão. Senhor presidente. Vereador Geraldo, com a palavra. Eu também sou favorável e acredito que se tiver essa proibição dentro da sala da aula, o próprio professor vai ter essa autoridade de proibir, porque ele vai ser o fiscal maior. Porque se o aluno fica conversando, trocando os e-mails aí dentro da sala de aula, certamente ele não está prestando atenção na aula. Embora seja difícil, mas a gente vê nas ruas também, as pessoas atravessam a rua e nem olham para os carros, de certa forma, né? Então, dentro da sala de aula, sim, proibir o celular. Continua desculpa, vereador Silvio, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, sou favorável e parabenizo o vereador Mauro pela iniciativa. Eu acredito que esse projeto vem de encontro à necessidade do setor da educação, principalmente os professores e toda a direção, para ter um respaldo quanto à cobrança e aplicação de penalidades. Realmente o aluno, quando vai para a sala de aula, ele tem que ter a consciência que deve desligar o seu celular e ele vai para a escola para aprender. Quando estiver em casa ou no caminho, daí que use os aparelhos. Parabéns, vereador. Vereador Giovanni, com a palavra. Senhor presidente, o que eu gostaria também que ficasse registrado é que, na verdade, o projeto, ele
ele proíbe a utilização desses equipamentos, não só o celular, né, mas todos os equipamentos eletrônicos, nas dependências da escola durante todo o período letivo, né? Então, não há a possibilidade dele utilizar esse equipamento no intervalo das aulas, né? Ou seja, ele entrou no colégio ou na escola, ele não vai poder mais utilizar o equipamento. Então, eu vejo que são esses detalhes que nós deveríamos eventualmente discutir e, quem sabe, melhorar um pouco o projeto. Eu entendo a intenção do nobre vereador e diria até que essa rebeldia dos alunos, ela sempre existiu, ela é natural e seria muito bom, claro, se nós conseguíssemos impedir que eles fizessem uso do equipamento. Mas são esses detalhes que me fizeram ter um olhar mais apurado sobre o assunto. Em função de que vai ser uma lei ordinária e que ela pode ser alterada através de uma emenda, então, neste momento, eu não vou ser contrário, né, até em respeito ao nobre colega, o vereador Mauro, mas eu acredito que nós podemos buscar uma maneira de melhorar esse projeto. Continua a discussão. O vereador Pedrinho com a palavra. Eu parabenizo o Mauro, o vereador Mauro também, porque eu acho que com isso, com essa proibição, com essa fiscalização que vamos ter, eu acho que até os pais dos alunos em casa, vendo que essa lei é aprovada, eles já tomam providência e intimidam o aluno de levar o celular para a escola. Então, eu acho que vai ser um pouco criticada, mas o aluno só tem a ganhar com isso. Continua a discussão. Apenas aqui quero só registrar novamente, independente ao tempo que será a proibição, ou seja, quando ele está na dependência da escola, mas lembrando que o uso, quando atende o caráter pedagógico, ele pode ser utilizado. Então, apenas destacando nesse sentido. Continua a discussão. Não havendo vereadores que queiram manifestar, submeto o projeto em votação, o qual está incorporado com a emenda aditiva 04/2014. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado, então, o projeto de lei, tendo apenas um voto contrário. Projeto de lei 016/2014, incorporado através da emenda aditiva 04/2014. Convido o vereador Silvio Mãe que faça a leitura do projeto de lei do Legislativo 07/2014, do vereador Pierre Gustavo Berri, que denomina Via Municipal Servidão Cabo Dionísio Mundini. Desculpa, vereador, apenas aqui, quanto ao projeto, ora aprovado, juntamente com a emenda, então, devolvo à Comissão de Legislação e Justiça para fazer a redação final. Com a palavra, vereador Silvio. Comissão de Legislação e Justiça, redação final, se reuniu aos 4 dias do mês de dezembro de 2014, nas dependências da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Silvio Manca, secretário Pedrinhos Marispésia, e adjunto Geraldo Michelus, com o objetivo de analisar e discutir o projeto de lei do Legislativo de número 007/2014, parecer conjunto da Comissão Favorável, Legal e Constitucional para votação na data de hoje. Comissão de Finanças e Orçamento se reuniu aos 8 dias do mês de dezembro de 2014, nas dependências da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Vanderlei Sassi, secretário Valdir Zapelini e adjunto José Osniron, com o objetivo de discutir e analisar o projeto de lei do Legislativo de número 007/2014, parecer conjunto da Comissão Favorável, Legal e Constitucional para a votação na data de hoje. Comissão de Ordem Social e Econômica se reuniu aos 11 dias do mês de dezembro de 2014, nas dependências da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Giovanni Tonetti, secretário Silvio Manca e adjunto Pierre Gustavo Berri, com o mesmo objetivo de analisar e emitir parecer referente ao projeto de lei do Legislativo de número 007/2014, que denomina via oficial, parecer conjunto da Comissão Favorável, Legal e Constitucional para votação na data de hoje. Está em discussão o referido projeto de lei. Não havendo vereadores que queiram manifestar, submeto o projeto em votação. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade o projeto de lei do Legislativo 07/2014. Convido o vereador Silvio Mãe que faça a leitura dos pareceres das comissões do projeto de lei do Legislativo
08/2014, do vereador Pierre Gustavo Berri, denomina Via Municipal, servidão Cabo Girlei Lopes. Comissão de Legislação e Justiça, redação final, se reuniu aos 4 dias do mês de dezembro de 2014, em sala própria, nas dependências da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Silvio Manca, secretário Pedrinhos Marispes e adjunto Geraldo Michelucci, com o objetivo de analisar e discutir e emitir pareceres referente ao projeto de lei do Legislativo de número 007/2014, desculpa, é 008 de 2014, que denomina via oficial. Parecer conjunto da comissão favorável, legal e constitucional para a votação na data de hoje. Comissão de Finanças e Orçamento se reuniu aos 8 dias do mês de dezembro de 2014, nas dependências da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Vanderlei Sassi, secretário Valdir Zapelluni e adjunto José Osni Ronque, com o objetivo de analisar e discutir o projeto de lei do Legislativo de número 008/2014, parecer conjunto da comissão favorável, legal e constitucional para a votação na data de hoje. Comissão de Ordem Social e Econômica se reuniu aos 11 dias do mês de dezembro de 2014, em sala própria nas dependências da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Giovanni Tonetti, secretário Silvio Manca e adjunto Pierre Gustavo Berri, com o objetivo de discutir e emitir parecer referente ao projeto de lei do Legislativo de número 008/2014, que denomina via oficial, parecer conjunto da comissão favorável, legal e constitucional para a votação na data de hoje. Está em discussão o referido projeto de lei. Não havendo vereadores que queiram manifestar, submeto o projeto em votação. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei do Legislativo 08/2014. Convido o segundo secretário, vereador Silvio Manca, que faça a leitura dos pareceres das comissões do projeto de lei complementar 05/2014 do Executivo Municipal, que institui o novo Código de Postura do município de Massaranduba e de outras providências, bem como que, na sequência, faça a leitura dos pareceres das comissões da emenda aditiva 05/2014 do vereador Giovanni Tonetti ao projeto de lei complementar 05/2014, a emenda aditiva 06/2014 dos vereadores Silvio Manca, Geraldo Michelucci e Giovanni Tonetti ao projeto de lei complementar 05/2014, a emenda modificativa 012/2014 dos vereadores Silvio Manca, Geraldo Michelucci e Giovanni Tonetti ao projeto de lei complementar 05/2014, a emenda modificativa 03/2014 dos vereadores Silvio Manca, Geraldo Michelucci e Giovanni Tonetti ao projeto de lei complementar 05/2014. Senhor presidente, antes de iniciar a leitura, eu peço que Vossa Excelência coloque as emendas para votação em bloco. Faria-se a leitura de todas as emendas e colocaria ela em bloco, porque pelo que notei de todos os pares, as emendas vêm de encontro ao projeto e eu acredito que elas poderiam ser feitas em bloco, não havendo qualquer prejuízo ao projeto. Eu acredito que a gente agilizaria aqui o trabalho do Legislativo. Comissão de Legislação. Desculpa, alguma objeção quanto à votação em bloco? Então, a votação será em bloco. O vereador Silvio Manca, a palavra. Comissão de Legislação e Justiça, redação final, se reuniu aos 8 dias do mês de setembro de 2014, nas dependências da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Silvio Manca, secretário Pedrinhos Marispes e adjunto Geraldo Michelucci, com o objetivo de discutir e analisar e emitir parecer referente ao projeto de lei complementar de número 005/2014, parecer conjunto da comissão favorável, legal e constitucional para a votação na data de hoje. Comissão de Finanças e Orçamento se reuniu aos 22 dias do mês de setembro de 2014, em sala própria nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores, presidida pelo vereador Vanderlei Sassi, secretário Valdir Zapellini e adjunto José Osni Ronque, com o objetivo de analisar e discutir e emitir parecer referente ao projeto de lei complementar de número 005/2014, parecer conjunto da comissão favorável, legal e constitucional para a votação na data de hoje. Comissão de Ordem Social e Econômica se reuniu aos 15 dias do mês de dezembro de 2014, nas dependências da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Giovanni Tonetti, secretário Silvio Manca e adjunto Pierre Gustavo Berri, com o objetivo de analisar o projeto de lei complementar de número 005/2014, parecer conjunto da comissão favorável, legal e constitucional para a votação na data de hoje.
Agora faremos a leitura das emendas, né? Parecer das emendas. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Ordem Social e Econômica referente à emenda aditiva de número 005/2014, 006 de 2014, 012 de 2014 e 0013 de 2014. Se reuniram as comissões em conjunto, no dia 12 de dezembro de 2014, nas dependências da Câmara Municipal, os vereadores acima representados das comissões permanentes de mérito do projeto, presidida pelo vereador Silvio Manca, atendendo o que dispõe o artigo 75 em seu parágrafo 4º, após ter ouvido o parecer de cada membro, chegaram no entendimento da maioria dos vereadores que as referidas emendas são legais e constitucionais. Portanto, Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2014. Sim, tudo. Então está em discussão as emendas aditivas 05/2014, 06/2014, emenda modificativa 02/2014 e emenda modificativa 03/2014. Está em discussão. Senhor presidente. Vereador Giovanni com a palavra. Gostaria só de fazer referência à minha emenda, em função de que ela foi sugestão de uma cidadã que trabalha num salão de cabeleireiro, né? Então, ela conhecendo o funcionamento e das necessidades, ela fez uma sugestão, é uma sugestão relativamente simples, mas vai beneficiar a todos que trabalham nesse setor. Além da utilização do jaleco, os funcionários eles poderão também utilizar um avental. Então, é algo que se utiliza, mas a lei não previa. E por sugestão dessa cidadã, que o nome dela é Camila Lubavski, foi feita a emenda, eu gostaria de que ficasse o registro. Continua a discussão. Não havendo vereadores que queiram manifestar, está em votação as citadas emendas, cuja votação é nominal. Convido o secretário Vanderlei, então, que faça a chamada nominal dos nobres vereadores. Vota sim quem é favorável às emendas e vota não quem é contrário. Então, conforme o livro de presenças, vereador Valdir Zappellini. Favorável. Vereador Vanderlei Sassi, vota favorável. Vereador Silvio Manca. Sim, favorável. Vereador Geraldo Michelucci. Sim. Vereador Giovanni Tonetti. Sim. Vereador José Osner Ronchi. Sim. Vereador Pierre Gustavo Berri. Sim. Vereador Pedrinho Osmar Spezia. Favorável. Então, senhor presidente, são 8 votos favoráveis. Então, como houve a votação em bloco, ficam aprovadas as emendas aditivas 05/2014, emenda aditiva 06/2014, emenda modificativa 012/2014 e emenda modificativa 013/2014. Em razão da aprovação das emendas, está em discussão, está em votação, está em discussão o projeto de lei complementar 05/2014 do Executivo Municipal, que institui o novo Código de Postura do município de Massaranduba e de outras providências, incorporado com as emendas ora aprovadas. Vereador Silvio, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, é importante a aprovação desse projeto de lei complementar que institui o novo Código de Postura. O nosso Código de Postura do município é bastante antigo. Esse aqui vem de encontro às necessidades
e a própria fiscalização, dando amparo realmente para que seja feito o trabalho que é necessário dentro do município e respeitando cada segmento, cada atividade do município. Senhor presidente. Vereador Pierre com a palavra. Eu só quero salientar ainda que o Código de Postura foi dado uma ampla divulgação a toda a população, segmentos, associação comercial, enfim, o que nos coloca em maior tranquilidade para a votação. Porém, a gente sempre lembra que trata-se de uma lei um tanto grande que a gente pode ir se adequando. A gente sabe que, com certeza, em alguns segmentos serão encontradas dificuldades que, ao tempo, serão sanadas pelo Poder Legislativo e Executivo. Continua em discussão. Senhor presidente. Vereador Vanderlei com a palavra. Continuando, houve uma conversa com a associação comercial. Se trata de um projeto de 300 e poucos artigos, então, com certeza, às vezes vão ter empresários que talvez não concordem com todos os regramentos, que às vezes afetam o seu comércio, a sua indústria, mas ele vem ao encontro de diversas exigências hoje, sanitárias, fiscalização tributária, questão de horários. Então, é um projeto que eu acho que soma muito para a organização do nosso município num todo, Seria isso. Vereador Geraldo com a palavra. Eu tenho lido esse Código de Postura e eu achei bem legal. Só que a gente sabe que para hoje ele vai atender muito bem, mas como a sociedade está mudando constantemente, provavelmente daqui a uns 5 a 10 anos tem que novamente se adequar ou fazer um outro, talvez, Mas eu acho que para o momento ele está bem feito. Continua em discussão. Senhor presidente, só para Vereador Silvio com a palavra. Esclarecer, as emendas que foram apresentadas também que fique registrado em ata, foi uma solicitação, uma sugestão da Associação Comercial de Massaranduba, que nós, em uma oportunidade, visitamos a entidade, juntamente com o vereador Giovanni, entregamos o projeto para que eles analisassem e colocassem o que seria interessante alterar. E, no entendimento deles, no seu artigo 223, inciso 1º e 8º, que regulamenta o funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes, trailers e similares, possui divergência em horários. Então, essa emenda, entende-se que são ramos comerciais do mesmo segmento, cujo horário deveria ser unificado, onde que essa emenda unificou o horário nesses ramos comerciais idênticos, Mesma coisa no artigo 221, no seu inciso 3º, e o artigo 223, em seu inciso 2º, que regulamenta horários de clubes noturnos, salões de bailes, danceterias, possui divergência de horários. Entende-se que são ramos comerciais do mesmo segmento, cujo horário deveria ser o mesmo. Daí foi incluído as danceterias no mesmo horário. E em seu artigo 228, que trata das exceções dos comércios que devem ficar restritos ao horário imposto pelo Código de Postura, não dispõe sobre a exceção da sorveteria, que merece atenção devido à demanda quase que exclusiva aos finais de semana. Então, a emenda também contemplou o ramo da sorveteria para ficar adequado na mesma função do comércio. É isso, senhor presidente. Continua a discussão. Quero apenas aqui ressaltar parabenizar também os vereadores que tomaram a frente e procuraram a associação comercial. Houve uma reunião na associação comercial, onde os empresários associados foram convidados para participar dessa reunião, inclusive para cada um dar o seu posicionamento, como também houve uma audiência pública para tratar sobre esse assunto. Então, eu acredito que aquilo que deveria ser feito pelos vereadores foi feito. Então, acho que todos estão aqui tranquilos porque fizeram a sua parte antes desse projeto estar aqui para votação. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores queiram manifestar,
Está em votação o referido projeto de lei complementar. Convido, então, o primeiro secretário, Vanderlei Sassi, que faça, então, a chamada nominal. Da mesma forma, vota sim quem é favorável ao projeto e não quem é desfavorável, conforme... Desculpa, que o projeto de lei complementar que está em votação está incorporado com as emendas antes aprovadas. Então, vota sim quem é favorável. Acabou. São 8. E vota não quem é desfavorável. Vereador Valdir Zappellini. Favorável. Vereador Vanderlei Sassi, favorável. Vereador Silvio Maica. Sim, favorável. Vereador Geraldo Michelus. Sim. Vereador Giovanni Tonetti. Sim. Vereador José Osni Ronchi. Sim. Vereador Pierre Gustavo Berri. Sim. Vereador Pedrinho Osmar Spezia. Sim. Então, senhor presidente, são 8 votos favoráveis ao projeto. Então, diante disso, fica aprovado o projeto de lei 05/2014, incorporado com as citadas emendas, o qual encaminha, então, a Comissão de Legislação e Justiça para, então, elaborar a redação final. Convido o secretário Silvio Mãe que faça a leitura dos pareceres das comissões do projeto de lei complementar 08/2014 do Executivo Municipal. Altera dispositivos da lei complementar número 45/2011, que dispõe sobre o Código Tributário do município de Massaranduba. A Comissão de Legislação e Justiça, a redação final, se reuniu aos 3 dias do mês de novembro de 2014, nas dependências da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Silvio Mãe, secretário Pedrinho Osmar Spezia, e adjunto Geraldo Michelus, com o objetivo de analisar e discutir o projeto de lei complementar de número 008/2014, parecer conjunto da Comissão Favorável, Legal e Constitucional para votação na data de hoje. Comissão de Finanças e Orçamento se reuniu aos 20 dias do mês de novembro de 2014, em sala própria, nas dependências da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Vanderlei Sassi, secretário Valdir Zappellini e adjunto José Osni Ronchi, com o objetivo de analisar e discutir referente ao projeto de lei de lei complementar de número 008/2014, parecer do vereador presidente Vanderlei Sassi favorável, parecer do vereador secretário Valdir Zappellini favorável e parecer do vereador adjunto José Osni Ronchi desfavorável. Portanto, 2 votos favoráveis e um contrário, o legal e constitucional para a votação na data de hoje. Comissão de Ordem Social e Econômica se reuniu aos 15 dias do mês de dezembro de 2014, nas dependências da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Giovanni Tonetti, secretário Silvio Maica e adjunto Pierre Gustavo Berri, com o mesmo objetivo de analisar e emitir parecer referente ao projeto de lei complementar de número 008/2014, parecer conjunto da Comissão Favorável, Legal e Constitucional para a votação na data de hoje. Está em discussão o referido projeto de lei. Não havendo... Senhor presidente. Vereador Giovanni, com a palavra. Eu acabei fazendo uma leitura mais detalhada do projeto, principalmente porque envolve a questão da cobrança de impostos, né, e taxas da nossa população, e em função disso, e amparado pelo artigo 141, eu gostaria de propor um destaque para que, e como é um conjunto, são várias alterações do nosso Código Tributário, alterações que pinçam uma série de artigos do Código Tributário, eu gostaria de propor um destaque para que o artigo 474, onde é proposta a alteração, fosse votado individualmente. Eu apenas suspendo esta sessão por 2 minutos, então, para eu fazer uma análise com a Secretaria sobre a solicitação do nobre colega.
Reinicia-se então a presente reunião. Com amparo no artigo 141 e seus parágrafos, fica então acatado aqui o pedido do nobre colega vereador Giovanni Tonetti, para que então o artigo 474 seja votado em destaque. Senhor presidente, uma questão de ordem apenas, não querendo aqui... Pierre, com a palavra. Mas eu entendo que todo requerimento, seja para qual for o fim, ele deve ser submetido ao plenário. Entendendo, porque quando a nossa legislação, nosso regimento interno nos remete aos requerimentos, ele fala de requerimentos de uma forma genérica. Entendo eu que? Então, os requerimentos serão, do meu ponto de vista, não estou querendo ser, mas apenas para que a gente siga uma linha, questões Senhor futuras. presidente, Vereador Giovanni, com a palavra. Dentro da questão de ordem levantada pelo vereador Pierre, eu gostaria que o vereador levasse em consideração o fato de que o senhor prefeito municipal está alterando vários artigos do Código Tributário. Isso faz com que você não concorde com todo o projeto, na verdade. Este é o caso deste vereador e por isso que eu peço destaque. Por quê? Porque especificamente este artigo trata o quê? Do aumento da taxa de lixo. Então, em função disso, eu gostaria de que se fizesse em separado. Por quê? Porque, no conjunto, eu não sou contrário ao projeto. O projeto contém avanços, mas eu penso, e eu espero que os nobres pares entendam desta maneira, que nós não, agora, façamos uma discussão do conjunto todo da obra, porque seria injusto, vereador Pierre. Principalmente por quê? Porque nós temos que avançar. E, na verdade, ocorre o quê? Se o prefeito quer aumentar a taxa de lixo, eu não sei se ele consultou os vereadores, supostamente da base aliada. Eu não fui consultado. Eu não vi planilha se esse aumento é justo. E nós vamos penalizar mais uma vez a população. Senhor vereador, antes de que o senhor siga, eu pedi uma questão de ordem, de uma questão técnica. Eu não estou me adentrando ao mérito do projeto, porque amanhã ou depois, quando nós precisaremos de uma questão de destaque ou votação em bloco, nós vamos enfrentar situações dúbias. Então, estamos aqui diante de um requerimento. O requerimento será defendido, o senhor vai fazer, com todo respeito, a defesa ao teu requerimento. Não estou aqui antecipando, dizendo se eu sou favorável ou contrário à tua situação de destaque. Eu apenas estou levando à mesa diretora que a gente siga aqui um parâmetro, para que a gente tenha um parâmetro. Estou fazendo a questão de ordem por questões do requerimento. O requerimento diz que deve ser apreciado pela mesa. Consequentemente, Vossa Excelência vai fazer não estou aqui querendo antecipar qualquer mérito. Vereador Valdir. Eu também quero... Eu acho que nós aí com esse código tributário, no negócio do lixo, nós já temos defasado. Eu não sei se vocês lembram que o prefeito mandou 100% há 2 anos atrás para nós do lixo. Aí nós conseguimos um aumento de 28% com os vereadores e não com os vereadores. Então eu acho que o aumento ali é pouquinho, é 1,2 para 1,9, né? 1,2 para 1,9. Eu acho que eu peço para as nossas bancadas que votassem contrário a esse pedido do vereador Tonetti. Senhor presidente, eu na verdade pediria ao líder de governo, né, que tivesse a hombridade e pedisse aos nobres vereadores, né, e está em respeito por este vereador que se esforça, estuda o projeto e vem aqui pedir encarecidamente que façam a votação em separado, porque eu não gostaria de votar contrário a toda essa reforma do Código Tributário. A minha discussão diz respeito única e exclusivamente à questão do aumento da taxa de lixo. Ela vai penalizar aqueles que têm a coleta num dia, que passará de 1,20 para 1,9 o índice, 2 dias de 2,20 para 3,20, 3 dias de 2,70 para 3,80 e inclusive quem tem a coleta em 4 dias tem uma redução de 4,10 para 4. E quem tem a coleta em 5 dias se mantém 4,5.
vezes a UFM, R$ 72. Então eu pediria ao vereador que me desse a oportunidade de ser favorável ao projeto como um todo. Eu apenas discuto a questão deste artigo, única e exclusivamente, dentre tantos que estão no projeto de lei. Eu pediria encarecidamente. Senhor presidente. Desculpa, vereador Pierre, já passa a palavra. Esta presidência, obviamente, ficou na dúvida quanto à necessidade de colocar em votação ou não o pedido do vereador Giovanni. Conversei então com o diretor desta casa, o senhor Almir, o mesmo me colocou que não há necessidade de colocar em votação. Conversei com o nosso secretário Jair, o mesmo também me adiantou que não há necessidade de colocar em votação o requerimento do vereador. E fazendo uma interpretação literal do que dispõe o artigo 141, apenas faz menção no seu parágrafo 2º que o requerimento de destaque só será admitido antes de iniciada a votação, mas não faz menção que o pedido deve ser deliberado. Então, diante disso, então, o pedido do vereador para votar o artigo em destaque, então, fica deferido diante desta justificativa. Senhor presidente, diante dessa situação, até porque junto ao processo não tem um impacto financeiro, que eu acredito que trará melhores informações, eu vou fazer o pedido de vistas desse projeto. Então está agora em votação o pedido de vistas do vereador Pierre Gustavo Berri. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Acatado então o pedido de vistas do vereador Pierre Gustavo Berri, lembrando que este projeto volta na próxima reunião ordinária. Antes da palavra livre aqui, já justificado anteriormente, então, nós teríamos a presença de representantes dos bombeiros, onde estariam hoje nessa sessão aqui para fazer uma explanação sobre o procedimento das vistorias e laudos, mas no finalzinho da tarde, o comandante daquela entidade entrou em contato, informando de que não poderia estar presente, justificando que a agenda estava comprometida. Senhor presidente. Vereador Geraldo, com a palavra. Eu tendo passado rápido em casa, em vista que a minha mulher não se encontrava muito bem, eu gostaria de pedir para sair, para ver se tem que levar no médico, se todos pares. Todos os vereadores de acordo? Então está autorizado o vereador Geraldo Michelus. Obrigado. Na palavra livre, vereador José Zironc. Vereador Silvio Manca. O vereador Tá. eu acho que Só um pouquinho. Alô? Oi? Alô? Boa noite, presidente, boa noite, vereadores, boa noite, comunidade presente. O valor deste aumento, vereador Giovanni, é de 86 para 136 reais, então é 50 reais no ano, isso representa 4 reais por mês, então é realmente insignificante esse questionamento. E a tendência da coleta de resíduos do lixo é da terceirização, então temos que se adequar aos preços de mercado para que seja terceirizado esse serviço também. Nobres vereadores, na próxima reunião ordinária teremos a eleição da nova presidência desta casa. Coloco o meu nome à disposição, me sinto preparado para conduzir essa casa de leis para o próximo ano e venho aqui em público pedir o voto de cada um dos senhores para que em 2015 possa comandar essa casa com seriedade, como os demais pares comandaram, com transparência. E o grande objetivo e o grande desafio se for eleito presidente, é construir a nossa sede.
já no primeiro momento, lançar o edital do projeto e, em seguida, começar a obra tão sonhada por essa casa. Isso, vereador Giovanni, em seu depoimento na Ambev, o senhor elogiou as câmaras que têm a sua sede própria. É uma forma de nós cortarmos tanta proximidade do Executivo. Nós ter a nossa casa, como o senhor falou, das câmaras que construíram. E esse ano, como temos recursos em caixas, já falei com o chefe do Executivo, será devolvido aquele valor, R$450 mil, e esse dinheiro será reservado já para que seja iniciada a obra da Câmara de Vereadores no ano que vem, começando com o projeto e em seguida a construção. Então, coloco meu nome à disposição dos senhores para a eleição do dia 18. Obrigado. Vereador Valdir Zappellini. Retiro. Vereador Vanderlei Sassi. Senhor presidente, senhores vereadores, a comunidade que nos assiste aqui, uma boa noite. Só quero pedir escusas pelo meu atraso na sessão de hoje, onde estivemos em Florianópolis, até o vereador José Osniron, que também esteve presente lá. Chegou um pouco antes, né? Ele veio de BMW, eu vim com outro carro, né? Tá, eu só queria fazer esse pedido e colocar a questão essa questão do lixo também já foi, eu acredito que o pedido de vista do vereador Pierre vem de encontro de realmente sabermos do impacto financeiro que vai ter para cada município, porque essa questão do lixo aí vem se discutindo muito em todas as cidades aqui em região, até a Vale aí tem um grande projeto aí para se fazer se juntar todos os municípios para ter uma destinação desse lixo, recolhimento, da preocupação que se trata essa questão, né? Então, eu quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado. Vereador Pedrinhos Marispes. Retiro. Vereador Geraldo Michelus. Desculpe. Vereador Giovanni Tonetti. Senhor presidente e demais vereadores, da comunidade que se faz presente, eu gostaria só de fazer um registro, vereador Silvio, que a alteração desse projeto de lei em si, ela não vai apenas impactar naqueles que têm a coleta num dia. Ela vai impactar também quem tem 2 e 3 dias. E naqueles que tem a coleta em 3 dias, o prejuízo será ainda maior. Eles passarão de R$ 194 para R$ 276. Ocorre que também, outro detalhe, eu solicito aos nobres pares que encarecidamente façam a leitura atenta do projeto. A administração municipal, ela equipara hoje uma área industrial, ou aqui, como diz, um imóvel industrial, com um imóvel destinado ao comércio ou prestação de serviço. Isso quer dizer o quê? Que alguém que tem uma loja aqui no centro da cidade vai pagar uma taxa igual a uma grande indústria do município. Que isso seguramente não é justo. Então, a minha manifestação não é para criar um problema. A minha manifestação é para que os vereadores estejam atentos à alteração. Então, da forma como foi colocado, seguramente eu não seria favorável. Criou-se um teto, mas o teto acabou trazendo prejuízo para as pessoas que têm uma renda bem menor, que produzem, muitas vezes, bem menos lixo do que outros setores. Então, é neste sentido que eu fiz o alerta. E da forma como o projeto está, eu, particularmente, não gostaria de votar contra
o projeto no todo. Ele tem boas alterações, principalmente na questão ambiental, que ele traz a fixação das taxas e tal. Mas nesse ponto específico, eu particularmente sou contrário. Principalmente por quê? Porque nós, como vereadores, não somos procurados em momento algum. Nós simplesmente estamos aqui para receber o ônus. O bônus nunca aparece. Outro detalhe que também cabe o registro é que este vereador fez uma indicação para que o senhor prefeito municipal separasse a cobrança da taxa de lixo da cobrança do IPTU. E que ele fizesse o parcelamento desse valor em 12 vezes. Por quê? Porque o contrato com a empresa que recolhe é um contrato que provavelmente a empresa recebe em 12 vezes. Então, por que fazer o recolhimento numa única parcela? Ou, às vezes, diluindo ela em 3, 4 vezes, que isso acaba pesando para o contribuinte. Então, se houvesse uma facilidade de comunicação, se o executivo tivesse esse interesse, nós estaríamos contribuindo e auxiliando estas pessoas que acabam arcando com o custo da administração. E é nesse sentido que eu faço o alerta. Então, nós poderíamos até ter evitado essa discussão, porque ela acaba trazendo um desgaste. Mas eu prefiro fazê-la agora do que receber depois a reclamação da comunidade. Além disso, gostaria de dizer ao vereador Silvio que eu tive a oportunidade, enquanto vereador, de estar na inauguração desta Câmara. E desde aquela época, eu já me manifestava no sentido de que nós deveríamos cortar esse cordão umbilical. Cheguei até uma época a propor que se fizesse uma parede de tijolos ali naquela porta, para que o executivo não pudesse atravessá-la e vir aqui intimidar os vereadores. Penso que nós não precisamos mais disso, mas também eu gostaria, vereador, que ficasse o registro que muitas vezes não é a distância física entre o legislativo e o executivo. Muitas vezes é a distância moral que impede que alguém se posicione de verdade na defesa dos interesses da instituição. Obrigado. Na palavra do líder da bancada, líder da bancada do PSD, vereador Valdir Zappellini. Líder da bancada do PMDB, vereador Vanderlei Sassa. Retiro, presidente. Líder do governo, Valdir Zappellini. Retiro. Líder da bancada do PP, vereador José Alzironque. Líder da bancada do PT, vereador Giovanni Tonetti. Retiro, senhor presidente. Líder da bancada do PSDB, vereador Silvio Manca. Retiro, senhor presidente. Apenas aqui eu quero fazer algumas colocações aos vereadores. Diante da discussão anterior, onde foi solicitado destaque, então nós localizamos aqui que o artigo 113 dispõe que serão de alçada do plenário de forma verbal ou escrita e votados sem discussão, admitindo-se encaminhamento de votação os requerimentos que solicitarem destaque de matéria para a votação. Então peço desculpa ao vereador Pierre Gustavo Berger, realmente ele estava com a razão, com base no regimento interno, não deveria ser feita a votação. Também, com base no artigo 191 e seguintes, fica convocado sessão extraordinária para o dia 18/12/2014, às 18 horas, para deliberar sobre os seguintes projetos de lei. Projeto de Lei 066/2014, que altera o dispositivo da Lei 1634, de 12 de novembro de 2014. Projeto de Lei número 069/2014, autoriza o Executivo Municipal a pagar auxílio financeiro a diversas instituições de caráter privado sem fins lucrativos do município. Projeto de Lei número 70/2014, autoriza o Poder Executivo Municipal, através do Fundo Municipal de Saúde, FMS, a conceder subvenção social mediante a celebração de convênio, Associação de Serviços Sociais Voluntários de Massaranduba, Bombeiros Voluntários e da outras providências. Projeto de Lei número 71/2014, dispõe sobre a criação do Conselho de Direitos do Idoso, do Fundo Municipal de Direitos do Idoso e da outras providências.
Projeto de Lei Complementar 09/2014, que consolida e padroniza a nomenclatura dos logradouros públicos, define as localidades da área rural, define a extensão dos logradouros públicos, cria padrões para as novas denominações dos logradouros públicos, cria regras para novos parcelamentos de solo, cria regras para novas numerações imobiliárias, cria regras para a alimentação do cadastro multifinalitário do município de Massaranduba e de outras providências, e também o projeto de lei complementar 08/2014 do Executivo Municipal, que altera dispositivos da lei complementar número 45/2011, que dispõe sobre o Código Tributário do município de Massaranduba. Então fica convocada, com base no artigo 191 e seguintes do regimento interno, a sessão extraordinária para o dia 18/12/2014, às 18 horas. Está encerrada a presente reunião.